Recebo agora o presidente da Sulpetro, João Carlos Dalacqua. João Carlos, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, Fábio. Prazer falar com você e com todos os seus ouvintes. Pois é, vamos falar com um homem aí que comanda o sindicato aí das empresas de combustíveis do estado do Rio Grande do Sul. E como se fala em combustível nesses últimos meses, hein, João? Fábio, eu diria o seguinte, o brasileiro é um expert em novela, em religião, em política e gasolina. E gasolina, né? Também, né? Além do futebol, mas gasolina... Futebol, esqueci do futebol também. Mas, João, só pra gente conhecer um pouquinho mais, você que representa aí a Sulpetro, tu é um cara que já tem uma boa formação, tem também na sua carreira também bastante lugares onde você morou, Manaus, morou na Itália... É proprietário, diretor de uma rede de postos de combustíveis, conhece bem a realidade já Brasil e também de fora. Eu queria te perguntar, esse assunto combustível, para nós leigos, assim, que nós não estamos diretamente ligados, esse assunto combustível só se tem no Brasil essa dificuldade, essa relação, os problemas de preço, ou você está vivenciando esse assunto no mundo inteiro aí, hein? Não, Fábio, exatamente nesse momento o assunto é mundial, a preocupação é mundial. A Europa está mais de 2 euros o preço da gasolina. Então você traduz para cá, mais de 12 reais. Sim. Entendeu? E assim vai indo. Todos os países estão sendo afetados, porque nós tivemos alguns movimentos internacionais inesperados, obviamente, né? Uma pandemia que veio fazer uma disrupção muito grande. Aí o que houve? O cenário econômico se retraiu, as empresas, todo movimento de retração, e quando começou a ter um reaquecimento, entramos com um conflito mundial, que especialmente no diesel veio afetar tudo isso. Então o mundo está se ajustando ainda, e no Brasil nós temos uma característica que até pouco tempo atrás a Petrobras era praticamente quem mandava no mercado. E nós tínhamos um aquecimento lento, digamos, da economia. Quando ele começa a se movimentar muito rápido, tu vê nossos gargalos, quais são os nossos problemas. E os nossos problemas hoje estão muito claros, que nós não temos problema de produção de petróleo, né? Nós estamos fazendo o pré-sal está muito bem, até em função da própria, não privatização, mas da abertura do capital da Petrobras, que com esse dinheiro foi possível injetar na produção, na prospecção. Sim. Mas o nosso gargalo está no refino. Nós temos um sistema todo entrelaçado, ele foi construído para ser complementar. Então tem refinarias aqui, tem no Paraná, tem em São Paulo, e uma vai complementando a outra. Só que o próprio CAD já sinalizou que esse trabalho tem que ser uma privatização, digamos assim, de alguma parte disso para o mercado começar a se movimentar. Nós não dependemos mais exclusivamente de uma única empresa. Não que a Petrobras seja um problema em si, mas ela limita a atuação do mercado, ela limita a atração de investimentos, limita única, né? A vinda de agentes que possam oxigenar isso, né? E claro, né, a própria visão que temos hoje de que o fóssil é um combustível, né? Quando falo fóssil, petróleo, é um combustível que vai acabar logo, tudo isso vai gerando um desinvestimento da indústria e vai retraindo. Então, é uma situação complexa que nós no Brasil estamos sofrendo mais, uma questão política, né? Nós temos um ano eleitoral que isso influencia todas as informações. Eu te fiz essa pergunta proposital, porque às vezes a gente tem um curto alcance de visão ou de audição no que diz respeito ao problema do petróleo, né? A gente, de vez em quando, eu tenho um sobrinho que mora na Alemanha, e ele disse, tio, aqui a gasolina muda 4, 5 vezes o preço da gasolina no posto aqui da nossa cidade. Aqui, isso é uma coisa normal. A gente sabe que a gasolina lá muda centavos de euro de manhã para tarde. Só que nós aqui, nós não convivíamos com isso, com essa variante, né? Então a gente sempre teve... E essa questão a gasolina vai aumentar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Bom, aí, João, uma outra coisa que aconteceu, e aí eu queria ver a tua posição como representante dessa entidade que representa os postos de combustíveis. Nós tivemos num momento onde o congelamento de preços por parte do governo,
ele dava uma tranquilidade, dava um espaçamento para o brasileiro não ter aumento de combustível muito rapidamente quando havia as oscilações. Naquela época, eu estou falando principalmente no governo Dilma, para hoje, como é que era essa relação, assim? Como é que tu vê, vocês como proprietários de postos e todos os impactos hoje e na época? Eu sei que é bastante confuso e todo mundo olha para o dono do posto como o vilão da vez, mas não é isso, né, João? Não, muito pelo contrário. Eu diria o seguinte, todo o tabelamento, todo o artificialismo, mais na frente a conta vem. Ela vai vir de alguma maneira. Então, sim, quando você foge de uma realidade de mercado, a conta vem. Naquela época, até para nós, os postos de combustíveis, quando havia um tabelamento, era mais tranquilo. Entendeu? Era mais tranquilo, a gente tinha uma margem bem melhor. E isso aí, né, propiciou a abertura de vários postos e até digamos assim, uma participação muito maior do que deveria ter. Então, sim, hoje nós estamos num processo ao contrário. E nós não somos contra exatamente isso. O que eu digo é que o mercado vai se acomodar. Os postos hoje estão sofrendo enormemente, porque nós temos uma retração de margens, nós temos uma concentração de mercado, nós temos uma dificuldade maior, que quanto maior o preço, maior o giro que tu tem que colocar no teu posto, porque tu compra de uma distribuidora, sempre lembrando, né, o posto nunca compra da Petrobras ou do importador, ele compra sempre de uma distribuidora. E adquire esse produto, adquire o fóssil e faz a adição dos biocombustíveis que vem de outras fontes. Bom, então todo esse complexo, esse emaranhado, quando ele chega no posto para o consumidor, atualmente está muito difícil a vida do posto. Mas nós entendemos que isso é um processo que é uma transformação que vai ocorrer. Não temos como a gente criar artificialismo indefinidamente. Ô, João, eu tive posto de combustível, eu e meu colega Mário, nós tivemos posto de combustível durante 4 anos no Chuí. Não sabia. E nós chegamos a vender no ápice da época que foi, pegamos o fim da época de ouro no Chuí, chegamos a vender 1 milhão de litros num posto de combustível. Tu sabe o que é isso? É uma coisa volumosa, né? Mas eu me lembro da inflação galopante que era, e isso era uma coisa que preocupava, porque se tu pegar um dia de aumento com posto com tanque vazio, tu tinha um problema financeiro vindo logo adiante, né? Quando é ao contrário, era uma gordura que tu criava para os próximos meses. Mas agora é uma coisa assim que está muito... Eu pergunto para você sobre isso. O proprietário do posto hoje, ele tem que estar com um olho na bomba, um olho no tanque, o outro olho vendo como é que o mercado está reagindo, o mercado externo, porque qualquer variação de preço, vocês têm que também estar atento para comprar o combustível na hora boa para poder vender bem, né? É bem complexo. Que importante informação tu me trouxe, que fica mais fácil eu trabalhar nos dados, porque às vezes o consumidor, ele vai só com uma manchete clara, o posto colocou esse preço, e só vai para o mais barato, ele dá uma olhada assim na placa, esse aqui está mais barato, então um está roubando e o outro não está. Isso nessa é uma visão que nós temos que tirar da frente, porque o posto de gasolina é um revendedor, é um comerciante que está lá, e tu falaste bem, ele tem que estar muito ligado na calibragem do seu estoque. Se ele comprar errado, ele vai lá na frente e não ter condições de bancar. E o que está acontecendo hoje? A margem está pequena, e sabe quem é que está ganhando muito nesse modelo atual? É o sistema bancário, sistema financeiro. Que ele continua com margens de cartão de crédito, cartão de débito, atrelado a percentuais sobre o preço de venda. Isso aí é um absurdo, né? O sistema financeiro não parou de ganhar nunca, né? Sempre, na baixa e na alta ele ganha e fica quietinho. Nesse caso do combustível, vamos ver, só falando da Supetro em relação aos seus associados, vocês têm tido força para brigar pelos postos de combustível no que diz respeito, como esse exemplo que tu falou, taxas de cartões, por exemplo? A gente tem muitas pautas e por isso é importante o associativismo, tu tem alguém representativo que possa levar as tuas pautas, as tuas discussões a nível de política, a nível de órgãos e várias coisas. Você imagina que nós tínhamos tantas NRs são as novas regulamentadoras, que asfixiavam o posto. Então, muitas dessas demandas, se você vai individualmente, você não consegue discutir. Então, agora tivemos em Brasília, através da federação, discutindo essa questão do ICMS, que o governo federal está trabalhando nisso e nós apoiamos toda uma redução tributária.
Não somos contra nenhum estado, a gente acha que cada um tem que ter a sua parte, mas se não está organizado numa entidade, você não tem voz, você não tem representação. Concordo. Então, tudo isso, você falou, nós temos um cuidado muito grande de não sinalizar mercado, de não falar de preço, nada disso, porque isso é uma questão individual. Mas as pautas em comum, as nossas dores em comum, elas têm que ser levadas através de uma entidade. E nós temos tido muito êxito. Aqui no próprio Rio Grande do Sul, essa discussão do ICMS, a gente só conseguiu através de uma força muito grande que a gente fez junto à Secretaria da Fazenda, explicando, indo, olha, foram quase 30 reuniões, eles vieram lá na entidade, a gente começou a mostrar o mercado para eles entenderem. Então, se não tivesse feito dessa maneira, possivelmente nossa situação seria que nem está Santa Catarina agora, com uma dívida impagável aos postos sem uma solução. É um dos exemplos só que eu estou te trazendo. Não, mas é interessante. Semana passada nós estávamos no evento da FAMURS, lá em Restinga Seca. Agora, daqui a pouquinho, o presidente da FAMURS vai falar sobre isso, demonstrando a força do associativismo, né? Se tu não tiver uma coisa unissona, quer dizer, todo mundo pensando parecido ou quase igual, tu não consegue impactar, né? O governador do estado falando sobre a redução do ICMS, que é uma das pautas que eu deixei para você aqui. Como é que impacta isso aí? Quanto impacta isso, João? Isso tem efeito prático? Porque agora, antes de ter redução do ICMS, houve mais esse aumento do combustível semana passada. Como é que isso vai impactar na bomba, isso, hein? Isso sempre vai depender, né, do que vier da distribuição, porque a distribuição você já teve, você sabe que ela tem seus mecanismos, ela nunca faz as coisas imediatas, porque ela também tem uma questão de estoque, ela tem que trabalhar muito bem, né? Então, o que eu entendo, assim, é um momento temporário, vai ser até o final do ano, possivelmente, essa redução, e cada estado vai ter uma realidade. O nosso já tinha 30% sobre o ICMS, baixou para 25%. Parece que 25% ficou um alívio, mas é um quarto do teu produto, é só de um imposto. É alto mesmo assim. Entendo a preocupação do Estado, obviamente o Estado tem todo o seu orçamento baseado nisso, mas os estados, de uma maneira geral, ganharam muito dinheiro com a elevação dos preços. Eles estão dizendo que estão perdendo? Não estão perdendo nada, porque eles ganhavam antes sobre R$4, sobre R$5, estão ganhando hoje sobre R$6, R$7, R$8. Imagina. Então não é que eles estão perdendo, eles podem estar até deixando de ganhar aquilo que brilhou. Então, eu acho que é importante essa acomodação, essa diminuição da carga tributária, que o dinheiro fica na mão do consumidor e ele vai decidir o que ele quer fazer. Eu acho que isso é o melhor de tudo. Sempre eu vejo dos governantes, né? Eu falo qualquer estado, todo mundo, porque nas campanhas somente, né? Porque o governo é pesado para a economia, não sei o que mais. Aí quando fala em diminuir imposto, quem está no cargo não quer abrir mão da grana, né? Então, é difícil esse discurso, né? Quando eu estou na oposição, tem que reduzir o imposto. Tem estados que estão hoje na situação, não pode diminuir o imposto. É difícil de entender. Mas vamos falar sobre margens aí. Posto de combustível diminuiu as suas margens. Tu falou para tentar também entender e tentar atender ao público. Como é que funciona as margens dos postos de combustíveis hoje? Vocês têm margens diferentes, por exemplo, para diesel, gasolina, óleo diesel, para álcool? São margens diferentes ou isso está quase só uma mesma margem, João? Não, tudo depende de cada momento, de cada região, de cada fornecedor, é margem para qualquer negócio. Você não tem tabelamento nenhum, seria um sonho você voltar a um passado, né, onde o governo dizia que tua margem de gasolina vai ser 20% margem bruta. Hoje nós estamos falando de 10% para baixo. Entendeu? O mercado ele é agressivo, a concorrência leva a isso. E a gente entende que o único caminho é a concorrência mesmo, a concorrência leal, organizada, de boas práticas. Por isso que é importante a gente estar junto aos órgãos também, porque não tem mágica, né? Não existe mágica no mercado. Isso é importante que o consumidor saiba que nem tudo que reluz é ouro. Então, isso a gente consegue estando próximo dos órgãos e orientando, né? Levando informações de transparência. Porque os postos hoje estão precisando de uma escala. Sim. A dificuldade é o posto pequeno, especialmente em maiores centros. Pois né? Isso... Ele está numa situação bem apertada, a gente precisa estar próximo, orientando, ajudando ele, porque o volume está pequeno e a margem está pequena. Vocês têm um caso aí interessante, né? Existe aquelas taxas do Inmetro quando fazem a fiscalização no posto de combustível? Quanto é que está uma taxa aí, João?
Olha, Inmetro, IBAMA, tudo isso, só para te dar uma ideia, assim, hoje nós estamos pagando para o IBAMA o equivalente ao que paga uma refinaria, mais de R$ 4.000. Isso é um absurdo, nós estamos há 5 anos no governo federal lá pleiteando essa mudança e aí tem uma discussão. 4 mil para IBAMA. Esse é uma das taxas que a gente tem, né? O Inmetro, cada vez que ele vem, a gente paga por bico vistoriado, né? Por bico vistoriado. Eu paguei e eu achava um absurdo. Não estou dizendo que é contra isso, eu acho que tem que haver fiscalização, tem que haver isso, claro. Mas é umas taxas assim que come na carne, né? Come na carne esse assunto aí. Bom, deixa eu te perguntar o seguinte, qual a tua expectativa como presidente da Sulpetro de novo aumento agora nessa semana, nos próximos dias? Não, eu espero que não. A gente sabe que o preço de paridade ele pode flutuar, mas o que eu espero agora nos próximos dias é uma definição com relação ao ICMS. Hoje São Paulo já sinalizou que vai baixar para 18%, né, e nós estamos aguardando os demais estados se posicionarem. Aqui no Rio Grande do Sul, possivelmente vai ter alguma definição essa semana, isso aí também já está judicializado, então esperamos que sim, que tenha uma definição com o ICMS. Nós já tivemos a definição com PIS e COFINS, ou seja, nós vamos ter nos próximos dias algum tipo de redução para baixar o PIS e COFINS, que foi o que o governo federal já definiu. Tá? Então isso vai, de alguma maneira, alguns locais vão estar se movimentando conforme a sua realidade. Mas isso ainda não chegou na bomba ainda. Não, porque vai começar essa semana. Tá? As distribuidoras já falaram que gradualmente, elas vão gradualmente começar a repassar. Então essa semana deve ter algum reflexo aí, cada um com a sua situação. E com relação ao preço internacional, isso é uma incógnita, entendeu? Pois é isso que eu queria te perguntar, João, assim, tu como dirigente da Sulpetro, como é que vocês, como proprietários, dirigentes de postos, vê esse negócio, a Petrobras, agora só a estrutura Petrobras em relação preço internacional versus dólar, ou antes o modelo anterior que nós tínhamos. Como é que vocês, como proprietário de postos, vê isso assim? Como é que o Brasil poderia se portar? Tá bom do jeito que tá? Claro que o preço do petróleo lá em cima tá alto, né? No mundo. Mas era melhor assim ou melhor o tempo anterior? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, tá? Porque hoje nós estamos muito preocupados em cima de uma crise mundial, né? Com um barril inimaginável, $120, alguma coisa assim, né? E o dólar também, eu nem sei quanto é que está hoje, 110, a gente não peguei agora demais, mas o próprio dólar acima de R$5, e isso aí está ocasionando essa dificuldade toda. Mas quando a Petrobras foi saqueada no passado, foi a fórmula que encontraram, né, de levar mais transparência para isso aí. Então, talvez que se possa trabalhar é um prolongamento, é fazer o famoso colchão que a gente diz, né, tu criar recursos para que quando tem oscilações muito fortes, você consiga amortizar ela, mas nunca perdendo a referência do preço do produto mundial, que commodity né, o petróleo é uma commodity, assim como o soja é uma commodity. Quando o soja está bom, o governo do estado fica faceiro, porque a gente consegue vender mais caro, e assim baixa, o minério é uma commodity. Então, commodities, elas flutuam com oferta e procura. Agora, sim, talvez aqui no Brasil a gente possa, na sequência, né, estudar um colchão para amortizar algumas crises, criar alguns gatilhos, assim, mas não perdendo a conexão. Tá. Meu medo é que essas discussões estão sendo muito aceleradas em cima de crise em processo eleitoral. Então, tudo isso influencia, e lá na frente, o nosso mercado sabe que as decisões têm reflexos lentos, às vezes, e lá na frente a gente pode se arrepender, e o cobertor é curto, não tem dinheiro de graça em lugar nenhum do mundo, então se a gente tirar de algum lugar, vai ser do outro. Pois a dúvida minha é justamente isso. Tu falaste conversa rápida, período pré-eleitoral, há uma pressão da sociedade pelo altíssimo custo de alimentos, de tudo que se tem através do diesel. Ao mesmo tempo tem adversários políticos dizendo que antes era muito melhor, que agora o governo só vê o lado do capital estrangeiro. Se o João fosse o presidente da Petrobras, qual é a atitude que tomaria então? Faria um tipo de uma gordura para queimar esses gatilhos menos vezes durante o mês, João? Possivelmente sim, mas olha só, tem todo um processo lá dentro da Petrobras que responsabiliza as pessoas pelas suas atitudes. Então, se eu sou um executivo, se eu sou um presidente, eu também tenho um regramento para seguir. Eu não posso simplesmente de uma hora para outra mudar um cenário
sem uma discussão ampla. Então, eu acho que as coisas têm que ser discutidas a nível de Congresso sempre, que é lá que é melhor espaço para discussão. E nesse momento, eu não inventaria mágica nenhuma, não. Entendeu? Não faria nenhuma medida abrupta nem nada. Possivelmente, eu já encaminharia, né, nessa linha de que se deve criar, né, a crise ensina a gemer. Então, a gente tem que, a partir dessa crise, entender que é possível vir outras crises e aí trabalhar, então, olha, nós temos 25% ou 30% de diesel que é importado. Então, nós temos que ter algum fator que amortize, mas não que não se perca a referência. Amortização, prolongamento, alguma coisa assim, possa estudar. Mas nesse momento não se deve criar, eu acho, nenhuma regra muito radical, nem artificialismo. Eu conversei com o vice-presidente Hamilton Mourão outro dia, e justamente sobre esse fato que nós estamos falando da crise, eu falei com ele sobre fertilizantes, né? Que o Brasil se desmantelou, as indústrias, captação, recursos sobre fertilizantes. Quando deu a crise, nós vimos que, mas onde é que está o nosso fertilizante? Está tudo na área externa, né? Então, eu acho que tem coisas que o mundo está aprendendo, né? Outro dia eu falei com um economista aqui de Porto Alegre, que eu achei interessantíssimo o papo dele, que ele fala sobre a nacionalização de novo. Quer dizer, nós falamos de globalização durante 30 anos, né? Mas a nacionalização, quer dizer, nós termos produtos locais, produtos com produção própria, com matéria-prima própria, né, que pudesse nós estar menos dependente de crises como essa. Semana passada o governo assinou uma carta de intenção com uma empresa aí de Passo Fundo sobre a questão de nós aumentarmos aí o álcool, né? Para poder, daqui a pouco, nós ter um álcool mais barato para nossos carros flex aqui, né? Quer dizer, por que nós esperamos ter que vir álcool do Nordeste ou do Sudeste para abastecer carros do Rio Grande do Sul, né, João? Eu acho que tem coisa que nós temos que aprender na crise, e não fingir que nós não estamos tendo crise, né? Não tenha dúvida. E saber que é um problema que não é só nosso. Agora, tu tocaste um ponto muito interessante, a questão dos biocombustíveis no Brasil. Eles são extremamente relevantes, né? Porque, além de tudo, e além de receitas, gera emprego. Olha, o valor circula aqui, tu fica menos dependente, né? Tu não pode ser isolado do mercado nacional, tu ficar menos dependente é importante. Importante. Ô, João, o meu pai teve um carro 1989, tá? 1989, álcool, funcionava melhor do que gasolina. É isso aí. Eu vejo um retrocesso do Brasil. Nós podíamos ser o exemplo do mundo hoje, se nós seguíssemos aquele exemplo. Quer dizer, se nós tivéssemos subsidiado, tivéssemos fazer alguma coisa, nós tínhamos que ter feito naquela cadeia que foi criada, a indústria brasileira da automobilismo se recriou, fizeram esses automóveis flex, fizemos uma lição de casa que eu não sei porquê, né, João? Aí que os interesses, né, como dizia o Brizola, mudaram a perspectiva, dizer o seguinte, não, o Brasil parece continuar dependendo de outros, mas nós estávamos praticamente tornando-se independente de um produto menos poluente ou sem poluição, gerando economia, gerando renda local. Eu não entendo que esse mundo vira para o outro lado, né? Nesse caso específico é o pré-sal, né? Essas descobertas todas, tu abriu o olho de todo mundo, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui, e aí tu esquece o outro. Então, como você diz, no Brasil até o passado é incerto, quanto mais o futuro, né? Então, mas aí seriedade nas discussões. Aí o capital não entra, né? O governo oscila de acordo com o vento, não dá certo. João Carlos Dalacqua, presidente da Sulpetro, muito obrigado pelo papo contigo aí, viu? Ótimo assunto, sei que vocês estão se organizando para um grande evento que acontece em setembro, que vai ser uma convenção, que é bem esse ponto que tu tocaste, né? Associativismo, as pessoas se unirem através de uma entidade. Tem aí um evento que vai acontecer 22 e 23 de setembro, é isso, né, João? 22 e 23 de setembro, aqui em Porto Alegre, né? É um evento bem profícuo, nós temos já as definições todas, palestrantes todos, o Adriano Pires, que foi o candidato foi o que quase assumiu e não assumiu a Petrobras, né? Vai ser o nosso palestrante de abertura. Mas amanhã, inclusive, a gente vai estar em Pelotas. Nós vamos estar num evento regional, com a revenda, discutindo. A gente tem colocado o pé na estrada exatamente para se aproximar. A história da pandemia, ela deu uma refreada, né? Mas agora a gente está, de novo, acelerando todos esses contatos pessoais, e é importante essa percepção.
que sozinho ninguém faz nada. E a gente tem que construir isso de uma maneira organizada, né? Às vezes o nosso político lá não entende, ele está falando de feijão, ele está falando de batata, está falando de tudo. Ele tem que ter uma voz organizada que leve as demandas para que isso possa ser encaminhado. Então, eu acho que a sociedade civil organizada é a melhor maneira de nós construirmos isso aqui. Quem se organiza funciona bem. Bom, nós ficamos à disposição de vocês aqui em Camaquã e toda a região da Costa Doce, onde tem a nossa abrangência do sinal da acústica. Qualquer coisa aí que tu quiser falar com a gente também, trazer notícia, estamos à disposição, tá bom, João? Tá bom, fico à disposição de vocês também. Forte abraço e uma boa semana a todos aí. Obrigado, até mais.